pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Nefrotalks e viemos aqui, na verdade, somos em seis, né? E aí estamos aqui para fazer um podcast, tá? Foi alinhado que cada vez desse podcast que for apresentado serão três do grupo, de seis. E hoje estamos com a Fran, que é de Minas, e com a Gabriela, que é do Rio de Janeiro. E com o Thalisson, que é nosso convidado, que também é de Minas. E hoje vamos ter um papo, assim, bem nada técnico, e vamos falar sobre a hemogasometria, a experiência de cada um, como a gente conheceu, né, a gasometria, a importância dela na nossa rotina. Eu acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo. E fiquem aí, que aí a gente tem com várias perguntas para o Thalisson, que é nefrologista, veterinário, e entende muito bem do assunto. Então, vamos começar, né, nosso podcast. Bom, então, como a Ximena adiantou, meu nome é Gabriela, Ana Gabriela, Gabi, sou do Rio, e a Ximena apresentou todo mundo e não se apresentou, né? Deixa eu Verdade. só. Aí não dá, Xi. Então, temos aqui Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maceió. E você, Sei, Fran? ó. Eu sou do interior de Minas Gerais, então a gente tem várias localidades, né, e várias realidades também. Então acho que esse podcast vai ser bem interessante, né? Porque a gente tem grandes centros que tem toda a estrutura possível e nós temos os pequenininhos, tipo eu, que Aqui não também. tem tanta estrutura. A minha cidade fica próximo de Belo Horizonte, então eu consigo locomover, né? Tanto que eu atendo em BH também. E aí vai ser um papo bem legal, interessante, todos os nossos episódios, né? A gente sempre vai trazer convidados, então cada vez a gente vai vir com um assunto diferente dentro da nefrologia pra gente mostrar que a nefrologia não é tão difícil assim, não é tão complicado. Na verdade, mentira, né? Eu ainda tenho dúvida. Eu ainda tenho dúvida se é tão difícil, se não é tão difícil, mas eu acredito que temos Que a gente pessoas possa com carreiras, desmistificar, né? e temos pessoas com carreiras aí que são excelentes e que precisa colocar e demonstrar isso para o mundo, né? Porque eu acredito que conhecimento guardado não é conhecimento, né? A gente precisa de colocar isso para fora, tentar ensinar sempre. E eu acho que é essa a ideia do nosso podcast, né? A gente ter conversas, aprender junto, nós seis também, né? Junto com os convidados, porque é interessante, né? Porque a realidade é muito diferente, né? E quando a gente se encontrou aí, porque a gente se encontra nos congressos da vida, né? Então, a gente sempre tem um congresso de nefrologia que é por ano, e aí a gente se conheceu aí, né? Eu conheço. Tem uma turminha que é de Belo Horizonte, que nós já somos mais próximos ali, né? Mas as meninas, por exemplo, foi no congresso, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente encontra e vem assim nessas conversas, é muito gigante, né? A gente aprende muito. Então, eu acho que o nosso podcast tem tudo para dar certo. Sim. Tô feliz com as ideias. A gente sempre acha, na verdade, que a nossa realidade é muito difícil, né? E aí, quando a gente começa a dividir os conhecimentos, as dificuldades e tudo, a gente acaba entendendo que não é só a nossa realidade que é difícil. E isso acaba fortalecendo até, né? É verdade. Através de todo E é isso, mundo. né? A veterinária, eu acho que localidade. a veterinária precisa disso, né? De conversa, de um pegar um que tá lá em Maceió e um que tá aqui em Belo Horizonte, um que tá lá no Rio, um que tá em São Paulo, e cada um demonstrar sua realidade mesmo, porque eu acho que a gente tem muito o que crescer com isso, né? E aí, Thalisson, conta pra gente. Às vezes eu vou chamar o Thalisson de amigo, tá? Porque ele é realmente meu amigo do coração, meu companheiro de UFMG. Então, às vezes vai sair um amigo por aí, tá?
Me conta, Tudo bem. amigo, como que foi a sua história na nefrologia e, inclusive, com o nosso tema hemogasometria. Bom, eu, assim, né, prazer, né, todo mundo aí, a gente já se conhece, mas o público, a gente está aí convivendo e tal. Eu descobri a nefro na parte de intensivismo, que era a minha área que eu tinha um certo gosto, né? E aí a nefro ela sempre está ligada ao intensivismo e dado, né, a importância do assunto e também dificuldade assim de encontrar profissional, né? Eu decidi na verdade me especializar e a hemogaso ela já vinha um pouco atrelada à parte do intensivismo e com a nefro eu me inundei um pouco mais nesse assunto, né? E comecei a buscar mais conhecimento, mais prática, né? A partir dessa demanda. E vamos começar, né? Vamos introduzir o assunto. E a primeira pergunta é para a gente de fato introduzir, que é o que é hemogasometria? Então, Thales, explica pra gente. Tá? Ó, a hemogaso, ela é um exame laboratorial, né, em que ela vai analisar, seja de sangue arterial e venoso, que tem algumas limitações, o pH sanguíneo do paciente e também os distúrbios ácido, básico, respiratório, em alguns casos, né, dependendo da máquina, a gente consegue também fazer a avaliação hidroeletrolítica do paciente também, né? Então a gente consegue avaliar o organismo completo do animal. É um exame fundamental em alguns pacientes críticos, principalmente, no paciente nefropata, porque a gente enfrenta alguns distúrbios que o paciente renal crônico, injúria renal aguda ou outros distúrbios relacionados à condição renal desencadeia de forma secundária, né? Então, a gente avalia o pH do sangue, a capacidade de oxigenação do organismo a partir do sangue, né? Então, acho que, basicamente, a hemogaso analisa esse parâmetro que a gente precisa compreender, né? Quando a gente solicita esse tipo de exame. Sim, e depois que a gente começa a usar a hemogasometria, a gente fica, como que eu trabalhei tanto tempo sem esse exame, né? Então, de fato, é um exame que abre os nossos olhos e faz a gente ver com outra perspectiva e o tratamento muda completamente, né? Então, acho que esse episódio, para quem não trabalha ainda com hemogasometria, comece. E como a Fran falou, né? Muita gente acaba não tendo acesso no local que mora, mas também esse episódio de hoje talvez é para desmistificar isso, né? Você pode ser a primeira pessoa da sua cidade a fazer a hemogasometria de forma volante, como a Ximênia faz, né? A hemogasometria volante. Então é um caminho e é um mundo aí na veterinária que com certeza ainda vai crescer muito. E aí você pode ser o primeiro, o pioneiro na sua cidade. Então, é um exame de fato muito importante para a gente. Então, e faz realmente toda a diferença, né? Assim, aqui na minha cidade, em Maceió, eu acho que só tinha um local que fazia, muito pouco pedido, né? Na verdade, foi como o Thaleson falou até, devido ao trabalho do hospital daqui da minha cidade, como era de UTI, então eles trabalhavam com a gasometria, e em seguida, com a nefrologia, eu acabei necessitando, né, desse exame, né, e hoje eu realmente acho indispensável, não só para a nefrologia, mas principalmente para todos os pacientes que estão internados, né, porque às vezes até uma própria diarreia, digamos assim, ou vômito, né, pode fazer distúrbios eletrolíticos e, com isso, desenvolver outros desequilíbrios também. Então, hoje mesmo, por exemplo, meu aparelho, pela primeira vez, deu falha e não teve santo que fizesse ele voltar, né? E aí eu senti realmente que hoje em dia não dá para trabalhar se não tiver a gasometria comigo, assim. E aí eu precisei que outro, né, que outro local viesse para poder fazer a gasometria e nela estava
acidose metabólica, hipercalemia, né? E fez toda a diferença, com certeza, no quadro do paciente que eu tinha internado. Mas vamos lá. Queria saber, Thaleson, por que esse exame é tão importante? Eu tinha acabado de falar, né, um pouco sobre isso, assim, mas quero saber de você o porquê que esse exame é importante na nefrologia ou até mesmo em outros distúrbios, né, outras doenças mesmo, mas na nefrologia em si, por que tão importante assim para você? O que é que você nos fala? O nosso querido rim, né, ele tem um papel fundamental no equilíbrio de ácido-base do organismo, né? Ele desenvolve algumas funções, né, essenciais de absorção de bicarbonato, a própria excreção de H+, né, que ele faz como uma forma de compensação e equilíbrio ácido do organismo, além, né, de equilíbrio eletrolítico, que o rim também tem uma função de controlar, né? Então, no caso de um paciente que tem uma afecção renal, alguma alteração renal, seja uma injúria renal aguda, ou aquele paciente que já tem uma condição mais crônica, a gente sabe que, de forma secundária, esse equilíbrio que o rim deveria exercer, ele perde. Então, a importância, assim, falando da nefrologia, a avaliação desse exame é que, em alguns momentos, esse desequilíbrio, ele é fundamental para a gente estabilizar um paciente, reverter um distúrbio eletrolítico que pode levar o paciente a óbito de uma forma eminente. Então, a gente saca, né, desse exame como uma abordagem que pode salvar o paciente de um distúrbio e em que a gente consegue equilibrar ou então normalizar uma função renal que está, né, com uma sobrecarga, né? Então, quando eu vou fazer o exame, quando me chamam, que eu também faço volante, ou então até mesmo no meu consultório, eu gosto de falar que a hemogaso ela é o exame coadjuvante, mas a gente tem que atrelar ela ao contexto todo, né? Então, se o paciente tem uma diarreia, a gente sabe que ele vai ter perda. Se o paciente está tendo alguma outra alteração de distúrbio respiratório, ele vai ter um componente de que o próprio organismo não vai conseguir equilibrar o distúrbio ácido-base. Então, não é só interpretar o exame pensando na condição de nefrologia. Então, a gente sabe que na nossa rotina, o paciente doente renal crônico, ele nunca vem sozinho. Ele sempre tem uma outra comorbidade. E na maioria das vezes é a comorbidade. Exatamente. É a comorbidade que está piorando a condição, então a gente tem que entender o contexto todo. Então, assim, ele é um exame essencial, sim, na parte da nefrologia veterinária, mas no paciente crítico, no paciente diabético, que às vezes está descompensado, ou com algum distúrbio respiratório, é um exame que ele faz, sim, a necessidade da gente solicitar e até mesmo buscar conhecimento para entender, sabe? A Ximena acho que deve viver um pouco disso também, mas quando a gente vai fazer hemogás volante em algumas clínicas, o que eu mais vejo assim, de dificuldade é a interpretação por parte do veterinário por causa de ser um assunto, querendo ou não, complexo, mas que se a gente se aprofundar um pouquinho, ele se torna menos mistificado, a gente consegue entender o básico das coisas. Então, também uma relutância do veterinário, até mesmo para solicitar, né, por causa da dificuldade de interpretação. Então, acho que quanto mais a gente buscar e transmitir realmente esse assunto da importância, de como se interpreta, como que realiza o exame, quando solicitar, ele vai se tornar cada vez mais rotineiro. Então, eu acho que as dificuldades que no momento a gente está enfrentando, a curto prazo, elas podem ser melhoradas, né? Sim. E aí uma coisa que você falou, né, que é a gente saber interpretar, isso é tão importante que a gente vai pegando com a rotina, que me veio agora um caso na cabeça, que era uma cachorrinha doente renal que eu atendia, e ela foi fazer uma hemogasometria de acompanhamento, né? Então, de X em X tempo, a gente fazia ali toda a rotina dela.
E eu não tenho hemogasometria volante, né? A clínica que eu trabalho tem a hemogasometria, eu uso a hemogasometria da clínica, só que essa paciente em específico, ela morava um pouco distante, então ela foi fazer uma hemogasometria próxima da casa dela. E aí, quando ela me mandou o resultado, eu falei, meu Deus, tá morrendo? Porque ela estava com uma acidose metabólica absurda, ela estava com hipocalcemia, hipercalemia, ela estava toda. A hemogasimetria estava uma desgraça, assim. Aí, se é uma pessoa que não sabe muito interpretar, e internar e olhar só para o exame, né? E interpretar de acordo com o exame, e internar e tratar distúrbios que nem existiam. E aí eu falei para a responsável, mas como que ela tá clinicamente? Ah, ela tá ótima. Aí me mandou vídeo dela andando, abanando o rabinho. E aí eu pedi, então vem aqui para a clínica, né? Se desloque. E aí a gente repetiu e era um resultado completamente diferente, né? A máquina tinha dado ali algum problema. Então, a gente saber interpretar é muito importante também, porque se a gente olha só o exame, não olha como um todo, essas coisas podem acabar acontecendo. Então, Um sistema pode compensar o outro, né? Então a gente tem esse sistema compensatório que é importante a gente entender, né? Olhar para o paciente, olhar para a clínica, né? sim, Eu também não sou a pessoa que tem a hemogaso às minhas mãos o tempo inteiro, é uma tristeza, mas faz a gente, como clínica e como nefro, prestar mais ainda atenção no clínico, né? Como que tá o paciente ali. Porque quando a gente não tem uma coisa que facilita a nossa vida, a gente precisa ficar mais atento ainda, né? sim. Uhum. Aproveitando E aí, da Gabi, que ela falou de um paciente recente dela, hoje eu tive um paciente que foi só solicitado a hemogaso, só que querendo ou não, a gente se aprofunda um pouquinho para entender, né? A interpretação desse paciente em específico era um gato ele estava obstruído e ele estava com potássio lá nas alturas. E ele estava com uma acidose metabólica muito importante, mas clinicamente ele não estava com os distúrbios da acidose, né? Uhum. Então, aí o clínico já estava querendo fazer as reposições, né? Que em alguns casos tem recomendação, mas o paciente tinha uma condição primária, que era obstrução uretral, que era o problema em si, né? Que é a Então, causa. isso. Então, assim que a gente interviu na causa, né? Eu repeti a hemogaso depois, o quadro de acidose já havia se estabilizado. Então, não é só a gente dar o que o animal precisa na hemogase, a gente entender o que desencadeou o distúrbio que ele apresenta. É o mas famoso tratar o coletar a urina, exame. né? Desses animais obstruídos. É a mesma coisa que coletar a urina desses animais obstruídos para ver se tem alguma alteração. E Sim. não é tratar o exame, né? É tratar realmente o paciente, né? Então, mas me fale, eu quero saber também se você já precisou tratar acidose metabólica, com certeza sim, já sabemos, mas como é que foi, assim, me fala a sua experiência de tratar, de repente, uma alteração mais grave, algo que você julgou no momento, né, se deveria tratar ou não, se começou primeiro com os eletrólitos, depois foi para essa parte de ácido base, para ver A gente se se sente poderia muito melhorar. químico, né? Porque a gente tem que mexer aos pouquinhos em tudo, né? Então, assim, às vezes um paciente tem uma acidose com pH lá embaixo, com pH de 7, e a gente vê que ele não tem um mecanismo de compensação, então aí sim faz necessário a gente fazer a reposição. A reposição de bicarbonato, ela é feita de uma maneira muito, eu gosto de ser cauteloso, porque ao mesmo tempo que a gente está fornecendo, o organismo ele pode iniciar uma compensação e piorar o distúrbio primário e ele desenvolver uma alcalose respiratória, porque a gente está fornecendo o bicarbonato. Então, assim, quando eu tenho que fazer uma reposição, seja endovenosa ou então naqueles pacientes que já estão estáveis e eles precisam de uma reposição oral, é sempre monitorando, a gente sempre tem que monitorar. E eu bato na tecla de sempre entender o contexto geral. Então, às vezes, aquele paciente exotêmico que tem um fator de desidratação, porque ele é poliúrico e não bebe água direito, então ele está tendo uma perda urinária, então desidrata, não compensa a acidose da mesma maneira. Então, a gente precisa entender, melhorar a hidratação dele,
e não só fornecer a alteração que ele apresenta na hemogase, né? Então, eu gosto de quando eu vou ensinar, ou então quando eu vou, a equipe da internação, né, eu preciso desse auxílio da equipe da internação, é sempre monitorado, porque o distúrbio ele pode apresentar uma inversão e o paciente descompensar de uma outra maneira, né? E no meu caso, assim, né, eu gosto de fazer também as reposições ou correções eletrólíticas dos eletrolitos que o paciente apresenta, né? Então, às vezes, é aquele paciente que o potássio está muito baixo, então a gente precisa repor, então o sódio está muito alto, a gente precisa corrigir de alguma maneira. E a gente, na Nesse nefro, caso, é né? importante dizer que não são todas as máquinas, né, que dão os resultados, porque às vezes alguém solicita um volante e a máquina não faz, né? Isso daí é importante dizer também. Na verdade, os eletrólitos são bônus, né? Porque É um bônus. a gasometria é sobre gases, né? Sobre os gases, então, enfim. Mas continue. Não, assim, não são todos que fazem, né? Mas, assim, quando a gente tem o resultado ali, se faz necessária correção, né? A gente precisa entender e corrigir direitinho, né? Com cautela. E puxando aqui o gancho, né, para quem não está acostumado a trabalhar com hemogasometria, o que é um pH que te assusta? Olha, se arrancar os cabelos pH abaixo de 7,1, ou o pH ideal, assim, para o cão, a gente tem que ficar em torno de 7,35, no máximo até 7,4 eu considero ok, né? Acima a gente já tem pode ter alguns distúrbios, né? Mas o paciente que precisa de internação e precisa ser monitorado é quando o pH está próximo de 7,1, né? E a gente avalia o fator de compensação, ele não tem nenhum fator compensatório. Então, nesse caso, a gente precisa intervir de uma maneira mais incisiva, né? Então, é aquele paciente que eu reforço de ficar internado, né? E a reposição de ser de forma mais lenta, né? Perfeito. Isso falando em acidose. E quando que a gente deve pedir essa hemogase na rotina? Bom, eu gosto de orientar as internações, ou até os meus próprios pacientes, quando a gente tem sinais clínicos, principalmente, aquele paciente está disorexo, não está alimentando, ou está com algum fator de desidratação, está com alguma prostração. A gente vê em alguns casos, pode ser que o paciente não esteja azotêmico, com uma injúria renal aguda muito grave, ou uma azotemia muito grave, ou sinais de uremia, mas é aquele paciente que está mais prostrado, tem um fator de desidratação, né? E a hemogase, ela pode nos revelar o início de um distúrbio. Então, se o paciente estiver desidratado, por exemplo, a gente fazer uma hemogase, tiver uma acidose discreta, que seja, ou até mesmo um distúrbio eletrolítico, a gente pode corrigir através da fluido, fazer uma fluido de uma maneira mais segura, né, uma reposição volêmica de uma maneira mais segura. Naquele paciente extrapolando um pouquinho da nefro, né, o paciente em cetoacidose diabética, ele pode desenvolver distúrbios ácido-base, que são importantes a gente corrigir, né, por causa do aumento do lactato, que pode acontecer. No paciente com sepse, né, então ele também pode ter alterações, então é importante a gente entender e pensar em solicitar. Na verdade, na grande maioria dos pacientes críticos, né, que tem algum distúrbio ou algum fator que vai, né, a hemogase pode nos revelar e a gente, né, identificar de alguma maneira, né. Então, a gente pode ter pacientes estáveis com uma acidose, mas com algum sinal clínico brando, aquele paciente que não está alimentando, ou então está com um padrão respiratório mais aumentado do que o normal, que pode ser um fator de compensação própria dele, da acidose. Então, a gente precisa avaliar isso, né? Às vezes tem uma acidose, ele está tentando compensar e não está sendo suficiente, e ele pode revelar, né, na hemogase essa alteração. É legal também a gente pensar nos pacientes, por exemplo, pacientes que vão ser renais na injúria aguda, aí, vamos dizer, que ainda não chegou numa azotemia, né? Que por exemplo, um animal ingeriu uma quantidade de uva que é tóxico, né, para o rim,
E aí ele só ficou um pouquinho mais prostrado, né? Chega lá na clínica, meu animal tá prostrado, não sei o que que eu faço, examina ele aí pra mim. Aí a gente vai lá, coleta os exames, não tá em azotemia, né? Azotemia, é legal dizer, né, gente, que é diferente de uremia, né? Uremia, sinal clínico de ureia alta. Azotemia é qualquer composto nitrogenado alto, tá? Creatinina e ureia. Eu acho legal dizer isso. E aí o paciente chega, não está em azotemia ainda, logicamente não tem uma uremia, então esse sinal clínico não é disso, né? Não é do rim, mas que daqui a algumas horas já vai estar lá em cima, né? Então esses casos também seriam bem interessante fazer hemogase, né? Sim, com certeza. Né, de uma desidratação leve ali, a gente já veria um distúrbio e já poderia ajudar esses pacientes, que normalmente a gente não coletaria urina neles também, né? Eu dei o exemplo da uva porque foi o que veio na minha cabeça, né? Mas tem várias outras substâncias que a gente nem pensa ali na hora e acaba. Lírio em gato, Gente, bem basiquinho também. uma coisa interessante que o Thaleson falou é que às vezes o paciente está ali com a respiração, né, um pouco mais. E tá todo mundo, meu Deus, o que que é? Aí começa. E às vezes é uma alteração na hemogasometria, né? Então também é mais um motivo aí para a gente usar em praticamente todos os pacientes internados. Ó, acho que agora é a pergunta de milhões para quem quer começar a trabalhar com a hemogasometria, que é como que eu faço a coleta? Eu escolho arterial ou venoso, então toda essa questão prática aí da coleta esclarece pra gente. Tá. Vamos lá, né? A gente sempre quando eu vou fazer o exame, ou então me solicitam o exame, a gente sempre fica nessa questão: qual sangue utilizar para análise? Antes de tudo, a gente precisa entender que ambos, tá, todos os dois, né, eles vão nos trazer resultados diferentes. Por quê? A gente tem componentes diferentes dentro deles. Então, o sangue arterial, ele tem uma quantidade de oxigênio maior quando se comparado ao venoso. Fisiologicamente, isso ocorre. Então, quando a gente vai solicitar uma hemoglobimetria arterial, ela é importante porque a gente vai ter um resultado de alguns componentes que a hemogaso nos demonstra, né? Com um resultado diferente da venosa. Por exemplo, o PCO2, a pressão de oxigênio no arterial é muito maior do que o venoso, por causa dessa condição de competência, né, entre eles. Então, quando me perguntam qual tipo de amostra eu vou utilizar, ou então qual tipo de amostra vai ser coletada, eu gosto de falar que qual o motivo que a gente vai fazer a análise. Por exemplo, se um paciente tiver uma alteração respiratória, o arterial ele é mais fidedigno, porque a gente vai ter um componente de compensação mais adequado. Então, eu gosto de utilizar o sangue arterial para avaliação, seja do paciente crítico com alteração respiratória, que vai me revelar uma compensação maior da condição respiratória do animal, mas o venoso, ele também não limita a minha interpretação. Óbvio que eu vou ter um resultado um pouco mais diferente, né? Uma das coisas que é um pouco mais limitadora na condição arterial é a coleta, mas nada que seja difícil de ser ensinada, né? A gente requer prática para ter o acesso da artéria direitinho. Eu, particularmente, gosto de coletar na femoral. Aí eu vou pedir a ajuda da Ximena, né, para ela ver qual que é a artéria que ela gosta mais de coletar. Eu gosto mais da femoral por ser mais fácil acesso para mim, né? Eu tenho mais prática para acessar. Mas igual a gente aprendeu a fazer coleta em veia, seja em jugular ou safena, né? A gente consegue fazer a coleta na arterial com um pouco de prática, né? Então, requer mais um pouco de aprendizado para a gente fazer a coleta. Uma outra coisa limitadora na hora de fazer o exame é a questão do meio de envio, ou então da forma qual material você vai utilizar para coleta. A gente precisa de um ambiente para fazer a análise que tem heparina de lítio. Então, a gente tem que utilizar a seringa heparinizada de lítio, né?
E aí, no meu caso em específico, o meu aparelho, ele me limita, assim, a utilizar só a seringa. Eu não consigo utilizar os tubinhos, porque eu não consigo pipetar para fazer a análise. Aí, né, a Ximena pode falar um pouquinho, não sei se o aparelho dela utiliza o tubinho. Então, é uma questão que é um pouco limitadora, porque às vezes eu preciso enviar a seringa para o local, né, para analisar, se for próximo, né. A outra questão também da realização do exame é o tempo, né. A gente precisa de ter um tempo certo para análise. Em até 10 minutos, essa amostra precisa ser analisada, porque quanto mais tempo, mais alterado isso vai ter. Então, a gente perde um pouco na condição da análise, porque às vezes a amostra chega depois desse tempo, então a gente vai ter um resultado alterado em decorrência disso, né? Que mais? A outra coisa também limitante que eu vejo também é que, da mesma forma que a gente precisa analisar o oxigênio ou o gás carbônico da amostra, né? A gente não pode ter contaminação por bolha. Sim. Até ali, seja na hora de fazer a punção, às vezes às vezes eu utilizo o scalp. Aquela bolha que está no scalp interfere na minha interpretação. Então, isso é um ponto também a ser detalhado, né? Que às vezes eu recebo a amostra, então eu vou na clínica já com a amostra coletada para realizar, tem uma bolha gigante. Então, isso vai interferir na minha análise, né? Então, vai comprometer o meu resultado também, né? Basicamente, acho que são essas as condições, assim, da limitação e das amostras, né? Faz garrote ou não faz garrote? Boa! Então, a gente tem que fazer, mas na hora que estiver coletando, solta o garrote, né? Não tem como Como não fazer? não fazer. Só se for aquela veiona lá, cabrosa pra... Aí, por um pitbull, aí a veia pula, né? Eu ia falar de um cachorro gigante, de um cane corso. E verdade. você, E assim, arterial para mim é um tabu, porque eu tenho muita dificuldade realmente em pegar, ver arterial. Normalmente às vezes, eu tentei, algumas eu consegui, outras eu não consegui, tive que pedir ajuda aos universitários. E a gente vai lá mas, fazer normal, com o Thalisson para ele ensinar a gente. Pois não, com certeza. Minas do meu coração, vou voltar. E aí, dessa vez, eu fui para passear, né? E dessa vez vai ser a escola. Então, tem que aprender aí as viradinhas de jogos com vocês. Mas é prática. A gente precisa entender um pouco da anatomia, né? Que já é um pouco mais chato da gente lembrar. Mas com um pouco de prática, a gente consegue. Tem gente que não consegue coletar na dorsal do pé, né? Não é muito da região onde eu consigo coletar realmente, né? A gente tem que ficar testando. Não também, eu não sou a pessoa que, sim, vai coletar arterial, me chama que eu vou. Não. Eu consigo, tento 1, 2, 3, aí a gente consegue, porque realmente é difícil, né? Querendo ou não, a gente precisa ter um acesso mais delicado, né? E até porque os nossos casos é mais para o metabólico, né? Então a gente não está preocupado tanto com esse pulmão aqui, né? Porque assim, para o paciente renal, seja ele renal aguda ou, né, acompanhamento de uma doença renal crônica ou qualquer outro distúrbio, o venoso ele nos salva muito, porque é muito mais fácil a gente fazer a coleta e ele nos traz, né, realmente resultados que a gente consegue se virar ali, né? Mas, querendo ou não, em alguns casos, eu sou um pouquinho a favor da arterial, gosto de pedir, sim, gosto de fazer. E eles costumam reclamar? Eles costumam reclamar da coleta? É mais doloroso, né? Sim, também é mais doloroso, né? Porque a gente tem que adentrar um pouco mais da musculatura, então eles se incomodam mais, sim, né? Até mesmo depois da coleta, a gente precisa fazer uma pressão um pouquinho maior por causa da pressão do vaso, né? Então a gente tem uma maior chance de extravasamento de sangue subcutâneo. Então tem também essa condição de dor, né? E, assim, o paciente crítico, ele sempre vai estar
instável. Então, talvez a forma de você coletar pode piorar um pouquinho, né, descompensar ele pode sentir mais dor, aumentar o padrão respiratório. Então, a gente tem que colocar tudo na balança, né, assim, essa necessidade. Ximena ia Sim, falar. então, perfeito. E também falando sobre a pergunta que você tinha falado, né? Perguntado a mim, né? Sobre essa questão do material para minha máquina, né? A minha máquina, ela permite o gotejamento, né? Mas, e antes eu usava muito seringa normal, né? Estéreo. E hoje eu tento usar. Tento não, eu uso, né? Faço uso da heparinizada, porque às vezes dava algum erro na amostra e aí teria que coletar de novo e ter toda aquela dificuldade, né? E a gente evita ao máximo que o paciente sinta desconforto, né? Até para o tutor também é importante, né? Ver que Uhum. quanto mais a gente coleta, mais desconfortável também os tutores ficam. Então, hoje eu uso a heparinizada, porque se der algum erro no cartucho, aí eu já consigo repetir, assim, bem mais rápido. E, de fato, também eu acho que é bem mais doloroso essa questão da coleta arterial, assim, também, sabe? E aí eu também dou preferência, quando eu tenho que coletar, a jugular, porque normalmente eu sou chamada para casos nefro, né? Mas quando é um cardio ou um pneumo que pede, aí eu tenho que realmente solicitar ajuda para fazer essa coleta Sim. arterial. É bom que a gente vê que não é só a gente que sofre com essas coisas, Não. né? É por isso que trocar é tão importante. Demais. Pelo menos aí a gente deu sorte que o nefrologista pode pegar o venoso, gente. É, Tem Uma essa coisa boa pro questão. nosso lado. É verdade. e aí, quando a gente estava falando já, né, sobre essa questão de ter que coletar exames, né, para outras especialidades, assim, eu queria, apesar do nosso foco ser renal, mas eu queria saber se existem outras indicações, né, na sua rotina para coleta, né, e para realizar o exame da hemogasometria. Bom, como eu faço, né, a parte de volante também, então acaba que eu vou em algumas clínicas e não só a parte de atendimento especializado em nefrologia, eu vejo que a maior parte dos pacientes que me é solicitada a realização de uma hemogase é aquele paciente que está crítico, seja o paciente com uma sepsemia, então é importante a gente ter a possibilidade de indicação e entender que é um exame que pode auxiliar na condução do caso. Eu vejo também paciente com algum distúrbio endócrino, porque ele também causa um distúrbio hidroeletrolítico de ácido base de uma maneira secundária. Então, é aquele paciente que também pode ser solicitado, paciente diabético, o paciente com uma hiperadrena descompensado, né? Enfim, algum distúrbio endócrino que pode causar uma descompensação sistêmica. O paciente pneumopata que tem uma dificuldade respiratória, então ele desenvolve, sim, alguns distúrbios de alcalose metabólica ou respiratória, né? Basicamente é aquele paciente que está mais crítico por algum motivo, né? Intoxicado, e aí às vezes ele não pode refletir em uma condição renal, uma injúria renal aguda, mas ele pode se compensar de uma outra maneira. O paciente que tem uma gastropatia mais delicada, né? Que vem um distúrbio eletrolítico, principalmente. Então, são basicamente, fugindo da nefro, né, as outras áreas em que a hemogasometria pode ser solicitada e trazer uma possibilidade de caminho para tratamento ou estabilização do quadro do paciente. E Perfeito. voltando para a nefro, deixa eu fazer uma perguntinha. Às vezes o nosso paciente, né, já chega com os exames e tal, na maioria das vezes, só que é um paciente que está estável, tem lá uma azotemias, e aí você costuma já solicitar de cara a gasometria, ou você espera mais um pouco? Como um complemento, assim, o que é que você faz? Eu acabo colocando, sim, um pouco no meu exame de rotina, nos meus exames de rotina de solicitação
porque a gente sabe que a própria íris, né, ela fala que a acidose metabólica ela é um fator de progressão da doença renal crônica. Então, quanto antes a gente identificar, né, um paciente com distúrbio, a gente consegue atuar de uma maneira mais incisiva e, com isso, né, evitar uma progressão ou uma piora aguda do quadro do paciente. Então, aquele paciente maravilhoso, que a gente sabe que às vezes ele demora para chegar, está estável, está bem, está alimentando, está adorando a dieta renal, mas se ele tiver um fator de acidose metabólica ou algum distúrbio ácido base e a gente não controlar, ela pode piorar, né, a função renal do animal. E aí descompensar, e aí no meu caso, eu acabo adotando, sim, como um dos exames de estadiamento e acompanhamento do paciente. Importante dizer que pode ser silencioso, né? Então, às vezes, o animal tem uma acidose metabólica e está vivendo como se não tivesse nada acontecendo. Então, O exemplo que eu dei do aumento do padrão respiratório foi exatamente porque um tutor que era muito atento, ele percebeu que o animal estava respirando mais rápido. E aí, quando a gente viu, era um início de um distúrbio de acidose, que a gente teve que corrigir e tudo, né? Por causa que o tutor se atentou a essa alteração, né, clínica que o animal apresentava. Mas ele estava alimentando bem, estava fazendo as atividades normais dele, mas o tutor, por uma questão, né, observou esse aumento do padrão respiratório e foi onde a gente identificou realmente esse início de um distúrbio ácido básico que ele estava apresentando. sim, eu brinco com os meus clientes que o doente renal crônico, como é uma coisa progressiva e lenta, eles vão acostumando a viver no ruim, né? Eles vão se adaptando a viver Exatamente. no ruim, então eles não demonstram. Então, eu também faço hemogasimetria de controle de acompanhamento aí nos doentes renais crônicos, mesmo se tiver estável, né? Acho importante mesmo, Ximênia. Ainda bem que você falou isso, que eu acho importante a gente deixar claro que não é para fazer só em quem tá quase, né? Tá internado, Porque não. o paciente com injúria renal aguda, ele às vezes não tem tempo para compensar. E aí a Exato. gente viu o distúrbio mais delicado, diferente do renal, igual você falou, do doente renal crônico, ele vai se acostumando. E às vezes esse fato dele se acostumar, a gente identifica numa situação mais delicada, né, de uma forma mais tardia, que aí a gente perde um pouco de tempo para intervir, né? Então foi importante mesmo ter falado. E aí agora, perguntinhas rápidas, tá? Precisa de ter UTI para fazer o exame? Não. Igual Mas eu para falei, tratar? também não. Só ter Mas pelo menos um suporte de internação bom, a gente consegue sim, tá? Manejar direitinho. uma bombinha de infusão, né? Senão não Não, é adianta isso. importante. Como eu falei, É caro demais? Bom, a gente vai entrar em duas Depende. questões. Depende. Como diz o nosso professor Luciano, depende. Por quê? O exame por si só ele é oneroso, porque o custo do aparelho ele é um pouco mais alto, os kits também são, né? Só que o que eu faço aqui em Belo Horizonte, eu dou duas opções. Eu posso fornecer só o exame, e aí ele é mais barato, vamos dizer assim, e eu forneço o exame e a interpretação. Por quê? Vai demandar um pouco, né, do meu tempo, né, da minha dedicação para auxiliar, né, no manejo da internação. Não é Então, uma só, né? Vai precisar de ver outra. Exatamente. Não é só uma hemogase que vai solucionar todo o problema do paciente. A gente precisa de 2, 3, em alguns casos até mais. Então, a gente tem... depende, assim, do que a gente vai realizar. Se o paciente vai estabilizar o distúrbio, vai estabilizar com uma hemogase, 2, para a gente ver se corrigiu, né? Então, é um exame oneroso, sim, mas que ele se torna viável para ser realizado, né? Aí a Ximena vai me ajudar mais uma vez, que a gente vai trocar um pouco de experiência, né, por causa dessa condição volante. E aí a meu ver, assim, quando eu faço o volante e eu não disponibilizo a interpretação, fica mais viável para o tutor, né? Porque às vezes não é só da nefro. E quando é meus pacientes, eu não cobro minha interpretação, porque já é um trabalho atrelado à minha consulta.
Então, dá sim para a gente introduzir uma internação. À medida que a gente vai vendo a importância do exame, igual todo mundo falou aqui, a gente se torna um pouco dependente, porque é fundamental a gente realizar, né? Então, ele é possível de fazer, apesar de ter um custo um pouco mais alto, né? Dá sim para a gente fazer. Então, Thaleson, no começo, eu fazia a interpretação free, sabe? Até para ter esse estímulo mesmo de solicitar, né? O exame, o aparelho é extremamente caro, minha gente. É caro, o negócio é caro. E a gente ainda tem, além da questão do tempo, muitas vezes a coleta fica para a gente também, né? Então também tem essa questão do tempo. Como é volante, então a gente precisa se locomover de um lugar para o outro. Então, isso demanda muito tempo. Então, e tem a questão dos insumos, né? Cartucho, por exemplo. Às vezes o cartucho dá erro. Então, tudo isso a gente tem que colocar no bolo, digamos assim, né? Na ponta do lápis, para que a gente também não tenha perdas, né? Então, tem essa questão da interpretação. Muitas vezes eu ajudo, não faço esse jogo, até porque senão ficaria, já é oneroso, ficaria muito mais, e aí talvez o próprio tutor não conseguiria bancar, né, assim, esse valor. Mas eu já acho bem oneroso, até porque não é só um, é como vocês falaram, não é só uma vez, então são várias vezes. Tem casos quando é um paciente meu, tem casos de eu fazer até combos mesmo, né, para facilitar essa repetição e me ajudar, principalmente, no monitoramento do paciente. Uhum. Então vamos lá, gente. Mas eu achei uma boa, viu, essa questão aí da interpretação. Porque é tempo que a gente não... Nossa senhora, tem hora que é babado, você vai no lugar, você ainda tem que fazer tudo. É. Coletar, interpretar, corrigir. Colocar no sistema. E a responsabilidade. Porque querendo ou não, a gente assume, né, essa correção toda, né? Mas aí tem que prescrever também o tratamento nesse atendimento volante que vocês fazem? Pois é, por isso que eu fiz a separação, assim, vamos dizer, dos serviços, porque a gente sabe que a rotina da veterinária, por si só, ela já é, de uma certa maneira, sobrecarregante, né? A gente fica muito sobrecarregado com as nossas atividades diárias. E aí, quando eu faço algum atendimento volante, a gente fica um pouco preso, porque não é só realizar o exame. A gente tem que interpretar, igual a Ximena falou, da parte da coleta, que também fica por nossa conta. E aí, a gente assume uma responsabilidade muito grande, porque é um paciente que indiretamente não é seu, mas você assume a responsabilidade de fazer a prescrição necessária, porque, né, você é quem fez o exame. Então, quando eu decidi separar esses dois tipos de serviços e fornecer a interpretação, porque aí eu assumo a minha responsabilidade. Porque a gente, querendo ou não, a gente sabe que precisa de uma equipe bem treinada, uma equipe que tem uma capacidade de realizar as correções, por mais que em alguns casos seja simples, mas que precisa sim o paciente ser monitorado, ter uma atenção, né? E aí o que eu via quando eu tinha, de certa forma, o meu serviço atrelado à minha interpretação, isso eu tô falando que eu comecei a fazer recente, tá? Porque demandava muito de mim. Então, era aquele paciente que às vezes não era por uma condição renal, ou então era um outro nefro que acompanhava o caso, e aí eu tinha que ficar tendo que fazer as prescrições que demandava, assim, uma certa responsabilidade, e não estava por dentro 100% do caso do paciente. Igual a gente falou no início do episódio, eu comentei que não é só o exame, e sim o contexto geral do paciente. Então, quando eu faço a hemogase volante e aí os responsáveis, ou então, solicitam a minha interpretação, eu adentro mais a fundo ao caso.
Então, não é só a hemogaso. Então, às vezes é aquele paciente que tem uma alteração renal, que aí eu posso auxiliar o nefro a ter uma interpretação diferente dos resultados que ele está vendo, ou então a gente caminhar para um outro lado. Ou, sei lá, seja um paciente com um outro quadro crítico, que aí eu tenho que me adentrar um pouco mais. Então, quando eu faço essa separação e forneço essa outra forma de serviço, é porque vai demandar um pouco mais do meu trabalho. Então, foi por isso que eu decidi fazer, né? E tá dando muito certo. Sim, super justo, super justo. Sim, Certíssimo, também acho. Porque às vezes o tratamento é uma fluido, às vezes é um bicarbonato, que não é tão simples, né, de ser feito. Então é super justo mesmo fazer dessa forma. E me lembrou muito também o caso aqui, tem algumas clínicas, né, de pequeno porte, que ainda me chama para fazer hemogaso, é de paciente nefro, só que aí, por algum motivo, não contrata o serviço, faz a hemogaso e ainda tenta meio que me responsabilizar pelo paciente, tipo, mandando resumo do dia, perguntando o que é que faz, e agora o que é que faz, porque mesmo depois da ajuda com a interpretação e as medicações, né, eu tento ainda auxiliar, e eu gostei muito dessa ideia, eu vou ver se eu Colocar em consigo prática. também trazer para cá isso, mas ainda existe a questão de tentar incluir o próprio serviço nefro, né, nesse contexto, e aí eu sempre tento dizer, olha, eu não estou no caso, eu fui fazer o exame, mas querendo, né, a gente pode tentar colocar também a consulta nefro para poder acompanhar, né, então realmente não seria justo, é igual um ultrassonografista, por exemplo, né, que vai para fazer o exame e aí também ficar responsável pelo caso, né? Não seria justo, né. É o Então, tal acho do a que gente dá a mão e querem o braço, né? É exatamente. corpo exatamente. todo, corpo todo. E tudo que é o corpo todo, né, amiga? Vamos encerrar agora. E a nossa última pergunta vai ser sempre a última pergunta para todos os convidados, igual. Que é um caso clínico que te marcou, envolvendo aí a hemogasometria, se você tem algum para compartilhar com a gente. Tem sim. Na verdade, a gente se apega em alguns pacientes. Eu acho que todos aqui têm alguns pacientes favoritos, né? Não, mas a gente se apega mesmo. E não só ao paciente, mas ao tutor também, muitas vezes, quando a gente vê uma Isso. dedicação muito, né, da parte deles, assim. Então, A gente existe vira isso. quase uma família em algum momento, né? Sofre junto, real. Eu tenho vários toques. Não, e esse caso específico é porque é um paciente que me marcou e ainda me marca muito, porque a cadela, ela veio para mim para atendimento por causa de uma injúria renal aguda após um quadro de pleometria. E aí ela já tinha um diagnóstico de uma doença renal crônica, que não era acompanhado por um nefro, e aí depois desse quadro e da injúria, eu comecei a assumir o caso. E foi um dos casos em que a paciente ela tinha uma doença de base, que era a doença renal crônica, com uma comorbidade, que era a piometria, que piorou a condição, né, de disfunção renal dela. E foi a paciente em que a hemogaso, se a gente não tivesse feito, né, ela poderia ter vindo a óbito mesmo posteriormente ao procedimento cirúrgico. E até hoje é uma paciente que eu acompanho ela de perto porque eu tenho um carinho muito grande pelo caso em si. A gente agora só vai finalizar agradecendo muito ao Thalisson, que deu um show, uma aula, uma Show, é o simpatia. show de fato. Eu Uma amei. simpatia. Eu amei também, estou muito feliz. E é uma Ansioso delícia pro te próximo, ouvir, viu? com certeza. Então, muito Já obrigada mais queremos uma vez, outro, viu? Thalisson. Oi? Já queremos outro com você. É verdade. Amigo, muito obrigado por ter vindo, por ter entrado nessa com a gente. É um pouco difícil, né, a gente começar projetos novos, mas eu também espero que esse projeto dê
muito certo, dê muito frutos, que a gente consiga chegar em várias pessoas. Você vai estar aqui mais vezes, com certeza. A gente tem projetos de fazer pessoalmente, então vai que a gente se junta. Vai ser show, vai ser show. Foi um prazer, tá? Adorei estar aqui com vocês. Que iniciativa brilhante também, né? De vocês, vai dar tudo certo. Estou aqui na expectativa. Deixa teu contato, Thalisson, também. Fala. No Instagram. No Instagram é @talishow, tá? Quem quiser me encontrar lá. Estou aí em Belo Horizonte, região metropolitana, só me chamar. Gente, não deixem de assistir o próximo, que também vai ser muito legal, né? Provavelmente não vai ser nós três que vamos estar aqui, mas que também vão estar em ótimas mãos. Sim. Então, e é isso, a nossa dinâmica vai ser essa, cada vez um convidado novo, pessoas novas, e vocês vão se familiarizando com a gente, com a nossa cara aqui do Brasil, é o Brasil do Brasil. Nossos sotaques, cada um tem um sotaque diferente. Isso. E é isso, amei, gente. Muito obrigada, até a próxima. E beijo. Beijão. Beijo.